Olá, tudo bem? Vamos começar um estudo que eu dei o nome aqui do sentido da vida e é sobre uma palestra que eu vou fazer mais tarde, mas queria deixar aqui registrado para compartilhar com todos aqui que seguem o canal. Há um tempo atrás tinha um programa na chamada TV educativa que se chamava Provocações, tinha um entrevistador que era o Antônio Abujanra, uma pessoa extremamente culta, uma pessoa da cultura, né? É, sabia tudo de literatura, teatro, cinema e todas essas coisas. E ele sempre chamava pessoas desse meio para serem entrevistadas, intelectuais, filósofos, artistas em geral. E as perguntas que ele fazia eram sempre perguntas muito provocativas, né? E no final da entrevista, ele olhava para a pessoa e fazia a última pergunta do programa, que ele dizia: Fulano, o que é a vida? Mas ele falava com um tom de profundidade. E a pessoa ficava naquela situação assim, como quem, e agora? O que eu vou dizer? O que é a vida? E tentava ali racionalizar alguma coisa, falar alguma coisa, e depois da pessoa, né, se debater ali, dar uma resposta, ele, como se não tivesse escutado nada do que a pessoa tinha dito, olhava para ela novamente e dizia: Fulano, o que é a vida? E aí a pessoa ficava desconfortável e não sabia assim, e tentava ali, né, falar alguma coisa, e ele, né, rapidamente socorria a pessoa e dizia: não, levanta, me dá aqui um abraço, vamos terminar, não tal. E eu fiquei pensando, o que é a vida, né? E eu me lembrei que a minha recordação é do final de 2019, início de 2020. Eu comecei a chegar perto dos 50 anos e comecei a pensar sobre o que era a vida. E nessas reflexões, o que me veio à mente foi: a vida é um mar sem fim. E é porque dentro de mim tinha essa sensação de que a gente fazia, e quando achava que tinha chegado lá, não, tem mais. E fazia, e quando pensava que tinha chegado, não, ainda tem mais. É como uma pessoa que nada em busca do horizonte, e o horizonte está sempre se distanciando mais, né? E se por acaso o Abujanra me perguntasse novamente: Pedro, o que é a vida? Eu diria: a vida é um eterno devir, né? Sempre algo que está sempre se colocando, né? Mas essa percepção da vida é uma percepção que está muito encerrada, né, dentro daquele olhar de quem está nadando em meio às ondas das dificuldades do caminho e que, por vezes, tenta levantar a cabeça para ver onde está, mas não, continua nadando, que tem mais para ser nadado, né? É de quem está no meio das dificuldades, que é a posição que nós estamos, né? E que temos esse sentimento, né? E eu me lembrei que a doutrina espírita vai trazer uma concepção do que é a vida e nos colocar algumas pontuações muito importantes para a gente pensar, é, se não toda a vida no sentido maior, mas pelo menos aquilo que nos cabe mais diretamente nessas experiências que estamos tendo e na experiência da nossa encarnação. Antes, porém, de falar nisso, é preciso lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 2 e item 5, Kardec faz a pontuação sobre a vida futura e diz que a vida futura é para nós uma chave de entendimento, não é? Ele chega a dizer que a vida futura, o dogma da vida futura, é o ponto central do ensino do Cristo.
e diz que está colocado ali no capítulo 2 exatamente para nos servir de referência, porque ele diz que deve ser a vida futura o alvo de todos os homens. E só ele pode justificar, só a ideia da vida futura pode justificar as anomalias que nós passamos e enfrentamos na vida, se harmonizando com a justiça de Deus. E diz mais, no item 5, que exatamente ter uma ideia clara sobre a vida futura modifica o nosso olhar sobre a vida, faz com que a gente olhe a vida de outra perspectiva, numa perspectiva mais alta, não como aquele que está nadando, mas aquele que olha de cima e vê, né, a pessoa nadando lá embaixo e o que ela tem pela frente no seu caminho. Então, a gente não pode deixar de pensar sobre a perspectiva da vida espiritual, a perspectiva da vida futura, porque essa é uma referência necessária a todo estudo espírita. Muito bem, então a gente vai recolher aqui algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que vão dizer e nos localizar, né, olhando de cima, de qual é a nossa posição atual, em que ponto a gente está desse caminho, né? A gente está nadando, mas o olhar do Espiritismo vai mostrar para a gente em que ponto a gente está do caminho, quanto falta ainda nadar nesse mar, que parece um mar sem fim, né? E aí, no item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar o que talvez seja, pelo menos na minha apreciação, né, a melhor referência desse nosso ponto, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos o início, né, dessas considerações. Ali, no item 25 do capítulo 4, a gente vai encontrar a seguinte passagem. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de ações materiais, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, a encarnação, isso que nós estamos passando, não é uma escolha, é uma necessidade, e através da encarnação, nós vamos cumprir materialmente um desígnio que Deus nos confia. Vai continuar dizendo, é necessária, é bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. A gente sabe que o desenvolvimento da inteligência é absolutamente importante, né? E é exatamente no contato da vida material que a gente precisa e vai exercitar a nossa inteligência. Vai dizer ainda que Deus dá o mesmo ponto de partida, as mesmas aptidões, as mesmas obrigações e a liberdade de agir para todos. E que qualquer privilégio seria absolutamente fora de propósito. E aí ele vai chegar no ponto mais importante da nossa consideração, ele vai dizer assim, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então, veja bem, ele está dizendo que todo esse momento em que nós temos de encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, ele é apenas um momento transitório em que nós vamos desenvolver a nossa inteligência e a nossa moralidade, né? Mas que uma hora, o que está colocado em jogo, né? Quando eles iniciam, quando os espíritos iniciam a vida, ou seja, no ponto da nossa trajetória, no mar que a gente está atravessando, a gente está na primeira fase, né? E o que a gente tem que aprender de mais importante nessa primeira fase da vida? O que nós temos que aprender é o uso que faremos do nosso livre-arbítrio. E aí continua. Os que desempenham com zelo essa tarefa, rapidamente e menos penosamente
cumprem os primeiros degraus de iniciação e gozam mais cedo o fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal a liberdade que Deus lhe concede, retardam seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstram, prolongar indefinidamente a necessidade de encarnar, e então, quando a encarnação se torna um castigo. Então, essa percepção de que o tempo não passa, de que a gente está num eterno retorno, não é? Ela se dá por quê? Porque temos utilizado mal o nosso livre-arbítrio. E o que significa usar mal o nosso livre-arbítrio? Significa privilegiar as coisas da matéria, as coisas do espírito, né? É se deixar levar pelas viciações, é se deixar levar pelas paixões, é não olhar para o outro, é pensar somente em si e somente na exaltação da nossa personalidade. Essa mensagem 25 que eu acabei de ler é a mensagem de São Luís. Muito bem. Nessa primeira jornada que nós estamos fazendo e que nós estamos aqui na Terra, se encarna, desencarna aqui na Terra. A encarnação na Terra tem um significado próprio, particular. O que significa encarnar na Terra? A primeira coisa é que a gente já entendeu, a encarnação não tem um limite necessário. A gente vai ficar encarnando e desencarnando até que a gente aprenda a usar o nosso livre-arbítrio em favor do bem, né? Agora, quando os espíritos vão falar da encarnação na Terra, ele vai falar as encarnações, tal como acontecem na Terra, poder-se-ia dizer que se limitam aos mundos inferiores. Veja, ele não está falando dos mundos primitivos, está falando dos mundos inferiores, certo? E vai continuar dizendo, depende do espírito, a vontade, né, para libertar-se rapidamente desses mundos inferiores. Então, a gente já tem uma primeira caracterização de que a gente está aqui no mundo inferior, né? É um mundo em que a gente reconhece o quê? A superioridade da inteligência das pessoas. Todos temos muita inteligência, sabemos fazer ótimas palestras, compreendemos muitas coisas, temos um avanço tecnológico muito grande, mas também numerosos vícios, paixões, egoísmo, não é? Que mostram que são indícios de imperfeição moral. Bom, aí a gente tem uma outra análise sobre aqueles que estão encarnados na Terra, que é uma análise que nem todo mundo observa na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que está exatamente aqui no capítulo, no item 14, quando diz assim, nem todos os espíritos que se encontram aqui na Terra se acham em expiação. Há espíritos que ele considera indígenas, que são espíritos que aqui dizem assim, que aí se desenvolveram pouco a pouco em longos períodos seculares, ou seja, que já encarnaram desde as suas primeiras encarnações aqui na Terra, e os exóticos à Terra. E os espíritos dizem que esses exóticos à Terra são aqueles que estão em expiação, que vieram de outros mundos, que erraram em outros mundos, não é? E aí a gente fica com uma questão muito importante, né? A gente sempre pensa nas nossas expiações, nos nossos erros do passado, pensando em situações ocorridas aqui na Terra, mas os espíritos vão dizer para a gente que não, né? Aqueles que estão passando por expiações maiores na Terra são aqueles que foram excluídos de outros mundos em consequência da sua obstinação no mal e por constituírem causa de perturbação para os espíritos bons. Muito bem, então a gente já sabe que a gente está num mundo inferior,
né? Que aqui existem dois grandes tipos de espíritos: espíritos passando, que vieram de outros mundos por obstinação no mal, e espíritos, vamos dizer assim, nativos, indígenas, daqui desse mundo, e que vieram aprendendo e que também tenham ali nos seus ensaios de acerto e erro. Mas, ainda nesse item 14 do capítulo 3 do Evangelho, eles vão dizer assim: ainda sobre a Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios como caráter comum o fato de servirem de lugar de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente em que se desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo reverta em proveito do espírito. Então, veja, vamos juntar aqui as peças, né? Então, nós estamos num mundo inferior para aprender o uso do livre-arbítrio, né? Aqueles que conseguem passar mais rápido já partiram aqui da Terra. Aqueles que não usam bem o seu livre-arbítrio voltam, e aí, como é dito aqui, né? Prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnar, e aí que a reencarnação se transforma num castigo. E o que ele está dizendo aqui no item 14? Que a reencarnação na Terra é a reencarnação no mundo expiatório, em que nós temos que lutar contra a inclemência da natureza e a perversidade daqueles que, assim como nós, estão por aqui, e que, nesse duplo e árduo trabalho, nós desenvolvemos a nossa inteligência e as qualidades do coração e saímos e temos a oportunidade, não é, desse duplo aprendizado, fazendo com que a gente não tenha mais necessidade de passar por essa experiência. Ou seja, a gente precisa fazer esse aprendizado. É esse momento que nós estamos aqui na nossa encarnação. E aí, no capítulo 3 ainda, nos itens 6 e 7, Kardec vai dizer para a gente que, primeiro, aqueles que estão aqui na Terra não são a melhor representação da humanidade, ou seja, de todos os espíritos, não é? A Terra é um lugar muito particular, porque é um mundo inferior. E existem mundos felizes, existem mundos, né, evoluídos, existem aqueles espíritos que não precisam mais encarnar, existem outras fases, né, da vida espiritual. Mas como é que eles vão caracterizar, então, a encarnação nesse mundo, que não é a melhor representação da humanidade? Ele vai dizer: pensa numa grande cidade, né, os bairros mais ínfimos e sórdidos. Pensa um hospital, onde tem doentes estropiados. Pensa numa penitenciária, onde tem todas as torpezas e vícios. Pensa nas regiões insalubres, onde a maior parte da população é pálida, franzina e enfermiça. Pois bem, pega tudo isso que você pensou e essa é a população da Terra. Essa é a população da Terra. Por isso nós vemos aqui tantas misérias, tantas dificuldades, tantos problemas. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma passagem que está no livro O Céu e o Inferno, no item sobre o purgatório. Nesse item sobre o purgatório, que Kardec ressignifica o termo purgatório, ele vai dizer que o purgatório, na verdade, é a encarnação. A encarnação é onde nós purgamos os nossos males. E ele vai dizer, então, eu vou tentar fazer uma síntese aqui
dos seus argumentos. Ele vai dizer assim: as misérias que nós passamos durante as nossas encarnações são uma consequência das imperfeições da alma. Então, as misérias não necessariamente são misérias sociais, podem ser misérias morais, ok? Quanto mais desgraçado a pessoa tanto mais é sua culpa, porque ninguém sofre pelos males dos outros, né? Se o espírito se apresenta imperfeito aqui, é porque ele já era imperfeito antes de encarnar, antes de vir à Terra. E quando encarna exatamente para rever ou expiar, né, os seus erros desta vida e das vidas anteriores. As vicissitudes que nós passamos são formas de correção e advertência das nossas imperfeições, a fim de que a gente evite problemas maiores e para que a gente possa progredir no bem. Uma vez, se a gente consegue vencer as nossas dificuldades, a gente consegue, né? Ele diz, é como o soldado que se destaca da refrega para receber a palma gloriosa. Então, em cada existência, é como se a gente tivesse a oportunidade de encarnar, passar pelas dificuldades, as vicissitudes, olhar as nossas experiências do passado, revisitar tudo isso, com a finalidade de exercitar o nosso livre-arbítrio para nos consolidar no bem, não é? E quando nós voltamos ao mundo espiritual, é importante que a gente volte com menos problemas do que a gente chegou, não é? Se a gente não resolveu todos os problemas, a gente volta, encarna de novo e é preciso que a gente consiga dar mais avançar mais um degrau na evolução. Chegou no mundo espiritual, ainda tem problemas? Volta. Até quando vai isso? Até quando a gente não tiver. Até quando a gente conseguir se depurar, a encarnação como uma depuração das nossas imperfeições. E aí que Kardec vai dizer: é, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação pelos mundos felizes e mais tarde para gozar a suprema felicidade. Então, é aqui o que a gente está fazendo agora? Purgando os nossos erros, as nossas dificuldades. E aí, Kardec vai usar um termo muito que eu nunca vi Kardec usar. Ele vai dizer: o livramento, né, não se dá por conclusão de um tempo, nem por alheios méritos, mas por mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Então, a encarnação é onde nós vamos purgar as nossas dificuldades. E o que ele chama de livramento? A capacidade de nós nos livrarmos desse vai e vem encarnatório, desse vai e vem de experiências dolorosas que nos constrangem, né, a pensar em modificar as nossas condutas, tomando, né, optando pelo bem. Quando não fazemos isso, quando continuamos reforçando os nossos vícios, as nossas ações ainda de engano, nós vamos prolongando o tempo dessas encarnações e tornando a nossa vivência cada vez mais difícil. E eu gosto de lembrar de algumas passagens que, quando Jesus fala, né, que do fogo e do ranger de dentes, né? Ele diz assim, por exemplo, em Mateus 7:19: e também agora está posto machado à sua raiz, à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Também em Mateus
capítulo 5, versículos 22 e 23, ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo, e qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeste a tua oferta ao altar, e aí lembraste que teu irmão tem alguma coisa contra ti, e vai continuar a passagem, né? Então ele vai dizer, você se encolerizou, né? Se indispôs, né? Xingou o seu irmão, então todos aqueles que fizerem assim serão lançados no fogo do inferno. Por isso ele diz, vai, volta, se você quer, né, colocar uma oferenda no altar, vai, volta e reconcilia-te com teu irmão, para você não ir para o fogo do inferno, né? Novamente, em Mateus 13, 47 a 50, ele vai dizer, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e aquele que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então deu para entender essa passagem, né? Assim como o pescador que lança a rede, recolhe os peixes bons e lança ao mar, lança fora os ruins, né? Virão os anjos e farão a separação entre os justos e aqueles que ainda praticam a iniquidade, e esses últimos serão lançados no fogo, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mais à frente ele diz, e se teu olho te encolerizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois, seres lançado no fogo do inferno. Em Mateus 18, 9. E por fim, ele vai dizer, então dirá também aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Em Mateus 25, 41 e 42. E o que ele quer dizer com ser lançado no fogo, né? Ele está dizendo, todos aqueles que são maus, que usam das coisas para criar escândalos, né? Aqueles que se indispõem contra os seus irmãos, aqueles que não assistem aos seus irmãos, aqueles que, portanto, pensam somente em si, esses serão lançados no fogo. E qual é o fogo? O fogo nada mais é do que o voltar, o expiar, o sofrer as consequências da nossa própria iniquidade. E esse experimentar dessas dores é o fogo purificador que vai permitir que, em algum momento na nossa trajetória de vida, a gente saia desse ir e vir encarnatório. E o que a gente poderia associar daquilo que nós lemos aqui, né? Que os espíritos nos disseram sobre as dificuldades que passamos na Terra nas coisas expiatórias, tanto as vicissitudes que a gente já havia comentado, quanto estar em contato permanente com a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, que vai fazer com que a gente desenvolva a nossa inteligência e as qualidades do nosso coração. Se a gente sair dessa encarnação sem aproveitar dessas dificuldades que nós estamos passando para renovar os nossos sentimentos, então a gente não se depurou. A nossa encarnação não valeu. A gente vai ter que voltar e olhar de novo e recomeçar a tarefa. E aí a gente pensa, bom, talvez seja muito, né, muito, como a gente pode dizer, pretensioso da nossa parte, entender
o que é a vida, com V maiúsculo, né? Se nós não conseguimos nem sequer ser constantes no bem, nem sequer ser aqueles que conseguem amar, retribuir o bem, o mal com o bem, né? E dar os exemplos e ser de fato cristãos, como o Senhor vem nos falar. E ele vem dizer, olha, aqueles que não seguirem serão lançados no fogo. O fogo nada mais é, então, do que, como Kardec está dizendo, né? Kardec diz, a encarnação é o purgatório, né? O purgatório de purgar as dificuldades, purgar os nossos problemas todos, né? Eu gostaria de terminar com a ideia da consolação, né? Porque a ideia da consolação, o Cristo Consolador, a própria ideia de que a doutrina espírita é o Consolador prometido, ela é uma mensagem que vem para nós exatamente dizer para nós que trazer uma mensagem consoladora para nós que estamos passando por todas essas dificuldades. E qual é a maior consolação? A maior consolação é saber que após a tempestade, as dificuldades da vida material, se nós conseguirmos passar bem por elas, se nós conseguirmos fazer com que essa passagem na nossa encarnação faça com que a gente tome as melhores decisões e que a gente eduque o nosso coração, né? A gente se liberta, como Kardec diz, né? A gente vai chegar no livramento, vai chegar na possibilidade de encarnar em mundos mais felizes, vai ter a possibilidade de encarnar em outras condições. E por isso, ele, no capítulo O Cristo Consolador, né, o Espírito da Verdade vem, no item 8, falar para nós sobre a ideia da consolação e qual o ponto central, né, que nós devemos nos focar para conseguirmos passar bem pela nossa vida. Veja bem o que eles vão dizer, que é algo que eu imagino você não deve ter se atentado ainda. Ele vai dizer assim: o devotamento e a abnegação são a prece contínua e encerram o ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que são o vosso quinhão nesse mundo. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres da caridade, que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dá repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se acerena e o corpo já não sente desfalecimentos. Então, devotamento e abnegação. Se nós temos que pensar, fazer, nos empenhar em alguma coisa nesse mundo, se estamos divididos sobre fazer ou não fazer, o que vai nos trazer, né? O que nos impõe maior dever moral, o dever do devotamento a uma causa, a alguém, a alguma situação, ou a abnegação, abrir mão disso e daquilo. Parece que esse é o nosso aprendizado, parece que esse é o momento, né? Parece que assim a gente tem luzes maiores para entender a nossa vida e poder continuar na nossa caminhada, certos de que estamos num momento transitório, num momento inicial, numa fase inicial. Aqui estamos passando pelas dificuldades necessárias para o nosso adiantamento moral, né? Se não aproveitarmos, utilizando
o olhar da vida espiritual e o desejo sincero de devotamento e abnegação, é possível que a gente ainda retorne como um mar sem fim. Fique com Deus. Um grande abraço e até.